Deus seja louvado. Amém. Vamos continuar com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que Ele nos guie em todo o decorrer deste vídeo e que todos os que assistirem a esse vídeo possam ser ricamente abençoados com as suas bênçãos espirituais. Bem, Irmandade, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a salvação das nossas almas. E para começarmos o vídeo, vamos ler aqui uma leitura na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que fica no livro de Ezequiel, no capítulo 28, do verso 11 ao verso 19. Lemos com a ajuda e a força de Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Amém. Esta parte aqui que nós acabamos de ler, os que são crentes evangélicos, conhecem a palavra de Deus, sabem de quem o Senhor está se referindo. Mas para quem não conhece, esta parte aqui está falando do nosso principal inimigo, que é o diabo e Satanás. Se chama Lúcifer. Ele é o príncipe dos demônios. E nós vemos aqui que Deus o criou perfeito. Ele era um querubim. Lá nos céus tem muitos seres celestiais perfeitos, como os querubins, os serafins, tem os anjos de Deus, tem muitos seres dos quais nós nem podemos imaginar. A Bíblia faz relatos desses que eu fiz referência. Então, o nosso inimigo, que agora é o nosso inimigo, o diabo Satanás, ele era um anjo de luz, era formoso, e por causa da sua formosura, do seu resplendor, ele se elevou, se engrandeceu diante de Deus, e queria ser como Deus, assentar no trono de Deus. Tem muitas outras passagens aqui na Bíblia que se refere a ele. Essa é uma das passagens. Mas a criatura se elevou contra o próprio Criador. Mas Deus o lançou profanado sobre a terra. E ele agora se levanta contra os homens e contra tudo o que Deus criou para querer destruir. Mas ele não consegue. Ele só vai até onde Deus permite.
É verdade que ele tem enganado a muitos, né? Iludido com mentiras, com tantas coisas maldosas. Ele tem corrompido o coração de muitos. Como lá no Jardim do Éden, ele com mentira conseguiu corromper o coração de Eva e de Adão, os nossos pais. O primeiro casal criado na face da terra por Deus. E de lá até aqui, nós vimos que muitos têm se corrompido com as mentiras criadas, faladas por Satanás. Porque ele é o pai da mentira. E então, através da mentira, ele tem corrompido muitos e levado a muitos para junto dele, no inferno. E o importante é que todos saibam que nem todos são corrompidos pela mentira. Porque muitos têm um caráter espiritual, têm um sentimento em Deus pelo bem e procuram se afastar das mentiras, de tudo que é mal. E a esses o Senhor tem fortalecido e tem ajudado, o nosso Criador. Bem, Irmandade, então, todos aqueles que se levantam contra Deus, todos aqueles que têm se levantado contra o Criador, não têm prevalecido. E toda a quantidade de misericórdia que o Senhor tem tido para com todos os homens, para os levar ao arrependimento, para os levar à salvação, Ele tem dispensado. Mas muitas das vezes o homem tem preferido o mal, preferido a morte, preferido a iniquidade. E a iniquidade tem se multiplicado na face da terra de uma maneira muito grande. E também, por conta disso, a ira de Deus tem descido sobre a terra, gradativamente. O Senhor tem descarregado a sua ira contra as iniquidades, contra a maldade dos homens, de pouco. Porque se Ele derramar a sua ira inteiramente sobre a terra, acaba tudo. Mas nós vimos que o Senhor já derramou há tantos anos e ainda continua derramando parte da sua ira sobre a terra, como no tempo de Noé, que os homens se corromperam, só fazia maldade, e ele dispensou parte da sua ira sobre a terra, num dilúvio, e matou todos os homens e as mulheres afogados. Sobrou só 8 almas que ele separou, que foi Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. E desses gerou toda a humanidade novamente. Perfeito? Também nós vimos muitas vezes ele derramando a sua ira sobre a terra, como fez lá no Egito, onde o seu povo estava sendo escravizado por Faraó e o seu povo lá. Então Deus derramou parte da sua ira lá também e tirou o seu povo do Egito. Também derramou parte da sua ira sobre 2 cidades corrompidas, chamadas Sodoma e Gomorra, e algumas cidades circunvizinhas também, porque o povo lá estava corrompido, praticando todo tipo de iniquidade. E foi dessa cidade que surgiu uma abominação que nós conhecemos como sodomia, que é um pecado terrível e que é abominável aos olhos de Deus. Então o Senhor Deus abomina tudo que é pecado, iniquidade. E Ele dá tempo para que os homens se arrependam. E se os homens não se arrependam, Ele derrama sobre os homens a sua ira, ou parte da sua ira. Vamos ler aqui uma parte também
que está aqui no livro de Apocalipse, porque nós precisamos entender algo muito importante, que fica em Apocalipse, capítulo 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Perfeito? Antes de nós darmos uma explicaçãozinha, vamos ler aqui o Apocalipse também do apóstolo João, no capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Glória a Deus. Vamos também ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, eu li essas 3 passagens para mostrar-vos que nós não somos só carne. Que muitas das vezes alguém pode pensar: não, quando eu morrer acaba tudo. Não, não acaba não. Depois que morremos é apenas o começo da eternidade. Nós temos uma alma e um espírito. Muitos pensam que é alma, que é espírito. São o nosso ser espiritual, que vai viver eternamente, que foi criado para viver eternamente. Porque Deus quis que fosse assim. Nós somos eternos. O que quando nós morremos aqui neste mundo, só morre a carne, que é a nossa casa provisória, porque nós somos peregrinos nesse mundo. E quando essa carne morre, é como está escrito: o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, que o deu. Mas volta para Deus só aquele que fez o bem, que vai morar nos céus. E aquele que fez o mal, vai para o inferno. Quem fez maldade, praticou o que é errado, andou na iniquidade, não quis ouvir e obedecer o seu Criador, o seu Deus, vai para o inferno. E isso é muito triste. Mas nós temos que entender e compreender esse perigo. Porque nós somos eternos. E nós temos que escolher aonde será a nossa morada eterna. Se é nos céus, no paraíso, na Nova Jerusalém, ou se vai ser no inferno, no lago de fogo. Porque vai depender das nossas escolhas para onde nós vamos. Então, a definição certa de alma e espírito é um mistério ainda para nós, porque temos alma e espírito e temos esse corpo carnal. Mas é o nosso ser espiritual. O Senhor sabe a definição certinho, porque Ele que nos criou. E nós precisamos salvar, ou precisamos deixar que o Senhor salve as nossas almas, o nosso espírito, desse juízo eterno. Então, para isso nós precisamos obedecer a santa palavra de Deus, andar de acordo com a sua santa vontade, que está escrita na sua santa palavra, a Bíblia Sagrada, que foi traduzido do hebraico para o português, nessa Bíblia aqui, por João Ferreira de Almeida.
Por que do hebraico para o português? Por que hebraico? Porque o povo que Deus escolheu para ser exemplo no passado, mas muitos se corromperam e por isso se estendeu a salvação para todos nós que éramos gentios, mas agora somos povo de Deus também. Era o povo de Israel, e o povo de Israel falava hebraico. Então, a sua palavra primeira estava escrito nessa língua, hebraico, o hebraico aramaico, né? Agora é hebraico. Então, por isso foi traduzido do hebraico para o português, porque foi lá de Israel que veio o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito? Vamos dar continuidade, Irmandade. Entendemos que nós temos uma alma e que nós vimos também na leitura que houve a salvação de um povo muito grande, de uma multidão muito grande, que está lá debaixo do altar de Deus, que são as almas daqueles que morreram em Cristo, né? Que são aqueles que fizeram o bem, que estão lá. Mas também existe uma multidão muito grande que não está lá, está no inferno, que é um lugar provisório, porque até o inferno e o diabo, Satanás, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E nós temos que fazer de tudo para nós não irmos para lá. E esse, que antigamente era o querubim, protetor, ele agora se tornou o diabo, Satanás. Ele quer destruir a todos os homens e todas as mulheres que ele puder. Ele quer enganar todos para morar com ele no lago de fogo. É para isso que ele engana, é para isso que ele mente, para levar cativo para lá as almas de todos que ele puder. Perfeito? Vamos continuar aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 11. Livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 11. É isso mesmo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É o que eu estou falando, Irmandade. Até o inferno foi lançado lá. Aqui, ó, no versículo 20, um pouquinho para cima aqui, fala também aqui, ó, no versículo, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Pois bem, então, o inferno, o diabo, Satanás, os falsos profetas, todos aqueles que fazem e praticam o mal e que não se arrependem, no dia do juízo, não terá misericórdia. Serão lançados no lago de fogo e serão atormentados e sofrerão eternamente. Então nós temos que fazer de tudo para fugir desse juízo eterno de sofrimento e de dor, porque a ira de Deus está descendo sobre a terra. De pouco a pouco, mas está descendo. Porque Deus abomina o que é mal. Deus abomina o que é pecado. O que é iniquidade. E Ele está derramando a sua ira de pouco a pouco. Até que uma hora a ira dele vai descer inteiramente sobre a terra. Aí nesse dia tudo findará. E não haverá mais oportunidade. Perfeito? Vamos continuar aqui. Só para nós vermos. Aqui na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 18, está escrito:
Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. É isso. Os homens, ao invés de praticar o que é verdadeiro, o que é certo, que está escrito na Santa Palavra de Deus, começa a praticar impiedade, injustiça, tudo que é abominável aos olhos de Deus. E aqui, se a gente for ler tudo o que está dizendo no versículo, a gente vai entender claramente que Deus abandona essas pessoas que não querem entendimento, né? E vão de mal a pior, né? E depois é a morte eterna, né? Porque não quer ter conhecimento de Deus, não quer obedecer a santa palavra de Deus, não querem fugir do mal, da iniquidade, só estão enganando e sendo enganados, né? Acham que a esperteza porque consegue enganar um, consegue enganar outro, e nem se percebe, nem se dão conta que estão sendo enganados pelo mal, pelo diabo. Um ser terrível, esquisito, né? Que é oposto a tudo que é verdadeiro, tudo que é santo. E da mesma forma que esses anjos, que eram de luz, que eram seres celestes, não permaneceram na sua habitação, nós também, se nós não andarmos de acordo com a santa vontade de Deus, se nos tornarmos como o diabo, opositor, contrário à vontade de Deus, nós também pereceremos, né? Porque no dia do juízo não haverá misericórdia para aqueles que não praticaram a misericórdia. Perfeito? Vamos continuar então. Vamos voltar para Apocalipse, agora no capítulo 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal do céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Quem já leu o livro de Apocalipse sabe que a ira de Deus está sendo derramada aos poucos na terra, né? Sobre aqueles que praticam iniquidade, sobre aqueles que não querem andar de acordo com a vontade de Deus. E nós vimos aqui, lemos para trás, sobre o juízo final. Que todos aqueles que não estiverem escritos no livro da vida, o nome deles, serão lançados no lago de fogo. Como será lançado o diabo, o Satanás, os anjos dele. Porque não é só um diabo, um anjo, um querubim, não é. Tem outras partes que diz na Bíblia que ele conseguiu enganar e levar com ele, trazer para a terra aqui, para o inferno, que foi um lugar criado para ele e os seus anjos iníquos, né? Mas ele prefere ficar em cima da terra enganando os homens e as mulheres. Ele conseguiu trazer para cá 1/3 dos anjos dos céus. E é como 1/3 das estrelas dos céus, esse número. Quem consegue contar a quantidade de estrelas que tem no céu? E 1/3 é como 1/3 dos demônios. É demônio demais, né? E esses demônios serão lançados tudo no lago de fogo, né? Porque eles já estão condenados. E eles querem que nós sejamos também condenados para morarmos com ele no inferno. Mas aqueles que pecaram, não fiquem no pecado, não fiquem prostrados na iniquidade. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, que deixe de matar, pare de matar. Aquele que adulterava, deixa de adulterar. Aquele que pratica feitiçaria, deixa de praticar feitiçaria. Aquele que gosta de enganar, né, que é o famoso 171, né, para de enganar, vai para o caminho da santidade, da verdade. Aquele que mentia, que tem o costume de mentir, enganar todo mundo também, deixe de mentir, pratica a verdade, anda na verdade. Todo o que Deus abomina, né? E aí haverá uma oportunidade, uma chance, né? Aquele que gosta de torturar os outros, de escravizar, deixa de torturar, deixa de escravizar. Tenha misericórdia da sua alma e misericórdia dos outros também. Porque assim nós vamos alcançar misericórdia. Perfeito? Porque se nós não fizermos, como está escrito em Romanos 12, olha só para vocês verem. Que incrível. Romanos 12, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, né, capítulo 12,
verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O Senhor, Ele vai recompensar cada um, segundo as suas obras. Se nós tivermos feito mal, nós vamos ser castigados eternamente. Não haverá um tempo para depois nós alcançar a salvação, uma clemência, uma piedade. Não haverá. O tempo é agora. Enquanto nós estamos vivos, depois que nós morrermos, não haverá mais misericórdia. Se nós praticarmos a iniquidade. É agora. O tempo de nós alcançarmos a misericórdia de Deus é agora. É deixarmos de fazer o mal, fazer o que é errado e procurarmos andar de acordo com a santa vontade de Deus. Perfeito? Então, porque ele disse, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Santo Deus. Então, vamos ler também agora Tiago, epístola do apóstolo, deixa eu ver aqui. Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Vamos ler novamente. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Perfeito, Irmandade? É o que eu estava dizendo. Se nós não tivermos misericórdia de nós mesmos, das nossas almas, né? Porque cada um de nós tem uma alma, e de todo mundo também, né? Nós não vamos alcançar misericórdia no dia do juízo. E aqui nós estamos vendo aqui que a misericórdia triunfa do juízo. Triunfa no juízo. Porque todos nós que somos salvos, ou que desejamos a salvação, nós encontramos essa salvação em Cristo Jesus. Pela misericórdia que Ele teve conosco. O que significa misericórdia? Vamos falar num termo simples. Misericórdia significa compaixão pela miséria alheia. E se nós entendermos o nosso lado, nós vamos ver que nós estávamos numa miséria espiritual. Nós estávamos afastados de Deus, de tudo que nos ligava ao nosso Deus. Nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna, pelos nossos pecados, pelos nossos enganos, por não conhecermos a Deus, não conhecermos e nem praticarmos a justiça. Nós estávamos inteiramente separados do nosso Criador. Então nós estávamos numa miséria, nós éramos miseráveis espiritualmente. Porque por mais que nós vivamos aqui nessa terra, não passa de 200 anos. No princípio sim, poderia passar. Teve um homem lá que viveu 900 anos, quase 1000 anos. Adão e Eva foi feito para viver eternamente se eles obedecessem a Deus, mas eles desobedeceram e por isso veio a morte para todos. Pois então, por mais que nós vivamos aqui na terra, não passa de 200 anos. E depois disso tem a eternidade. Não é 100, nem 200, nem 300, é toda a eternidade. Então o tempo que nós temos aqui de vida é muito pouco para nós gastarmos praticando só o mal, praticando a iniquidade, praticando tudo que é abominável aos olhos do nosso Criador. Porque é Ele que nos julga, é Ele que diz o que nós devemos fazer, como nós devemos andar para nós herdarmos a vida eterna, para nós alcançarmos a salvação e vivermos com Ele eternamente no paraíso, no seu reino de glória. Então, por amar as nossas almas, por sua infinita misericórdia, Ele enviou o seu Filho unigênito para nos ensinar o caminho, e Ele próprio é o caminho. Como Ele mesmo disse, que eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Ele quando estava na terra. Ele obedeceu a Deus andando de acordo com a sua vontade, praticando o bem, a justiça, o amor, a compaixão, andando em humildade, a santa palavra de Deus.
e nos dando o exemplo de como nós devemos andar, seguir as suas pisadas, seguir os seus ensinamentos, amar o nosso próximo como a nós mesmos e praticar justiça, praticar o que é certo, praticar o que é bom. Porque se nós gastarmos o tempo que nós temos aqui, depois que morrermos não haverá mais tempo. Nós já teremos escolhido a nossa moradia, a nossa morada eterna. E a nossa morada eterna dependerá do que nós fizermos aqui na terra por intermédio do nosso corpo, do nosso espírito. Porque o espírito, o nosso espírito é o que nos guia o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, né? E também tem o Espírito de Deus, que é o que nos guia em toda a verdade, que é o que nos guia, capacita a toda boa obra. E através dele é que nós podemos alcançar, né, melhores obras, alcançar vitórias e alcançar a salvação. E Deus, com seu amor, enviou, como eu disse, o seu precioso Filho, e ele veio, obedeceu ao Pai, não desviou, não negou, não recuou, foi até o fim, por amor de nossas almas. E se ofereceu a si mesmo, no duro madeiro da cruz, derramou o seu precioso sangue, ele foi crucificado, por amor das nossas almas, porque ele deveria pagar todos os nossos erros, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, para que a ira de Deus não descesse sobre nós e não nos consumisse inteiramente. E ele derramou o seu precioso sangue por nós no duro madeiro da cruz, nos justificando, nos dando a nova chance, uma nova condição, a nova liberdade de nós podermos ter novamente a intimidade, a amizade com o nosso Deus, nos reconciliando novamente com o nosso Criador, com o nosso Pai. Por esse precioso sangue, esse sacrifício, é que nós temos a comunhão com o nosso Deus. E tudo isso foi por misericórdia. E ele disse, tem uma parte na sua palavra que diz que se a gente pudesse medir a distância da terra aos céus, então nós conseguiríamos medir o tamanho da misericórdia de Deus. Então nós temos que entender que se nós nos levantarmos, deixarmos de lado o pecado e a iniquidade e procurarmos com nossa pouca força, mas com a fé em Cristo que Ele possa nos fortalecer, caminhar de acordo com a sua santa vontade, nós podemos também alcançar essa misericórdia. Porque a sua misericórdia está estendida a todos os que queiram, a todos os que buscar a salvação, buscar a misericórdia, buscar o amor. E Deus fará justiça a todos. A justiça é dar a cada um o que cada um merece, para nos livrar do juízo eterno, da condenação eterna. Porque nós somos eternos. Tira da mente essa história de que você não é eterno, que depois que morrer aqui acabou. Não acabou, não. Quem sabe um dia, se for da vontade de Deus, pela permissão de Deus, eu possa contar um testemunho um testemunho que eu tive há muitos anos atrás, quando eu ainda era mais jovem, criança ainda, em torno de uns 9 para 10 anos, se eu não me engano. Vocês vão entender que a gente é eterno, né? Que quando a gente morre aqui não acabou, não. É só o começo. E eu já tive esse entendimento quando eu era criança. Na prática, imagina, você ter o entendimento na prática. E a gente precisa entender, compreender isso. É muito sério. Deus, através do seu santo e glorioso e bom Espírito, tem iluminado muitas mentes, colocado a sua fé, que é a certeza no coração de muitos, que Ele existe, convencido o homem da justiça, do juízo, do pecado também, a fim de trazer
o homem à conversão para que os homens possam se arrepender e crer em Jesus Cristo e obedecer a sua palavra, para que cumpra a sua palavra na vida de todos, que está escrito: aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê está condenado. Condenado por quê? Por desprezar o seu Criador. Então nós precisamos aceitar a vontade de Deus e não resistir ao seu chamado, né? E desfrutar das suas promessas. Porque nós temos a certeza em nosso coração, Ele nos dá essa certeza. E com essa certeza nós possamos alcançar as suas bênçãos, as suas promessas, e ser guiado pelo seu santo e glorioso e bom Espírito. O Espírito Santo, o Consolador amado. Então, irmandade, vamos agarrar na misericórdia de Deus e vamos fugir da ira. Para fugirmos da ira de Deus, nós precisamos praticar o bem e deixar de praticar o mal. É só assim que nós vamos fugir da ira de Deus. Não adianta enganar a si mesmo, querer enganar o próximo, querer viver de aparência. Não adianta. Não adianta. Nós não conseguimos enganar a Deus. Não tem como. Ele conhece nós por dentro. Antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já conhece. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Ele também é onipresente. Ele está em todo lugar. É onipotente, Ele pode tudo. Nós não podemos nada contra Ele. Nós não podemos nada. Nós não somos fortes. A força que nós temos vem dEle. E nós não podemos nos rebelar contra Ele. Nós temos que nos unir a Ele. Porque nós somos dependentes dEle inteiramente. Nós temos que ter essa consciência. A cada dia que Ele vai nos abençoando, nos ensinando, nós vamos cada vez mais entendendo que nós somos dependentes dEle. E que a sua misericórdia esteja em nós e na vida de todos aqueles que assistirem a esse vídeo. Para que Deus possa abençoar a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as suas bênçãos estejam sobre nós. Que a sua verdade esteja no nosso coração. O amor, a justiça, a sua graça bendita. E que nós possamos ser guiados pelo seu santo e glorioso e bom Espírito. Irmandade, eu quero agradecer a todos, aos que assistiram esse vídeo, que possam mostrar esse vídeo para todos, para que todos possam fugir da ira. Eu gostaria que tivesse mais tempo, mas o vídeo ficaria muito longo, né? Eu fico resumindo bastante, procurando alguma palavra assim concernente àquilo que eu estou falando para mostrar, mas muitas das vezes eu gostaria de ler o capítulo todo, mas aí ficaria muito longo. Mas nós temos que fugir da ira de Deus, porque ela vai descer sobre a terra. Deus é bom e misericordioso, mas Ele abomina o pecado. Então nós temos que fugir da ira dEle. Perfeito? Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força, e só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém.